Nestes dias estamos falando acerca da vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus, e eu queria deixar claro para você que Jesus é a vontade de Deus em ação. Se nós quisermos, desejarmos conhecer a Deus de verdade, nós vamos precisar olhar para Jesus. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então a forma de Deus falar conosco hoje é através do seu Filho. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Se nós quisermos conhecer quem é Deus, vamos precisar olhar para Jesus. Um dia os seus discípulos estavam caminhando com Jesus e Filipe fez uma pergunta talvez que muitas pessoas desejam fazer, que é sobre querer conhecer quem é Deus, sobre qual é a vontade de Deus, para que Deus se revele. E em João, no capítulo 14, no verso 8 ao 11, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, temos estado contigo durante muito tempo. E tudo que nós queremos é simplesmente conhecer quem é Deus. Então, nos mostra a Deus. Isso já basta. Para nós, tá bom demais. Essa foi a pergunta de Filipe para Jesus, né? E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, a resposta de Jesus para Filipe naquele momento é: basta você olhar para mim. Veja aquilo que eu tenho feito. Observe as minhas palavras que você vai enxergar o Pai. Olha para mim, Filipe. Perceba as obras, aquilo que eu tenho realizado, e você vai enxergar o Pai. Então, Jesus é o Pai em ação. Nós precisamos entender que se nós quisermos conhecer quem é Deus de verdade, é simples. Nós precisamos olhar para Jesus. Sabe, Jesus veio para revelar a face de Deus para mim e para você. O texto diz que ninguém jamais viu a Deus. Em João, no capítulo 1, a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus, porém Jesus veio revelar quem era o Pai. Então Jesus veio para revelar qual era a face de Deus. Tem um texto no Antigo Testamento em que Deus se manifesta para Moisés e ele diz: Moisés, fica de longe, eu vou passar de costa, porque ninguém pode ver a minha face. Esse texto é interessante porque mostra que Moisés não poderia enxergar quem era Deus, olhar para a face de Deus, mas quando nós olhamos para Jesus, e Jesus é a palavra, o verbo vivo, que se tornou carne e habitou entre nós. Tudo subsiste nele, tudo foi criado por meio dele, e aquilo que foi criado sem ele não poderia ter sido criado. Então, quando nós olhamos para Jesus, para a palavra, nós sabemos e conhecemos quem é Deus de verdade. Quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos e observamos as palavras de Jesus, a atitude de Jesus, aquilo que ele fazia no dia a dia, ali resplandece quem é Deus, o caráter de Deus, os seus atributos, a manifestação do poder de Deus. Sabe, Jesus em alguns momentos falou para os discípulos, mostrou para aqueles que estavam ao redor, que ele estava aqui na terra para poder representar, para poder manifestar quem era Deus. Por exemplo, em João, no capítulo 10, no verso 37 e 18, diz assim: se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Capítulo 6, no verso 38 do mesmo livro, Jesus disse: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No capítulo 5, no verso 19, ele dá essa resposta. Ele diz: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Então nós precisamos
entender, compreender, né, através dessas verdades que Jesus nos trouxe, revelou para os discípulos e serve para nós também, é que ele veio para cumprir uma vontade. Ele não veio para fazer aquilo que ele tinha vontade, aquilo que ele desejava fazer. Não. Um corpo lhe foi preparado e ele disse: aqui estou para fazer a sua vontade, ó Pai. E Jesus veio, revelou quem é Deus, mostrou quem é Deus, fez as obras de Deus para poder nos mostrar, nos ensinar e nos revelar o caráter do Pai. Saiba que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como disse Paulo em Colossenses no capítulo 1, no verso 15. Quer conhecer quem é Deus de verdade? É só olhar para Jesus. Então que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e seja sempre abençoado e edificado pela prática da palavra. Se você tem sido bastante abençoado por essas mensagens, se Deus tem falado, ministrado ao seu coração, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe com muitas pessoas que você conhece.